gente, tudo bem? Olá, nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre um outro tema. E hoje o tema é prosperidade. Exato. O que é, o que não é, o que isso interfere na nossa vida. Então, Cris, primeiro, o que é prosperidade? Prosperidade é a ausência de necessidade. Eu acho um jeito simples disso, né, de ausência de necessidade. As pessoas querem saber se prosperidade é igual a riqueza, que não é. E uma vez eu ouvi uma definição que eu gostei muito, que é a gente ter recurso para a gente atingir o nosso propósito. Um desses recursos pode ser até dinheiro, mas não é só dinheiro que faz a gente atingir o nosso propósito. Nem sempre a gente vê, às vezes, eu gosto muito, até por causa da ONG, né, de estudar a escala de Maslow. Então, a escala de Maslow, primeiro são as necessidades básicas, fisiológicas. Então, vestuário, saúde, alimentação, moradia. Nessa base da escala, o dinheiro até interfere. Mas quando a gente chega lá em realização pessoal, autoestima, satisfação, isso o dinheiro não interfere tanto, né? Então, às vezes, você fala assim, quando tem um nível de pobreza, o dinheiro faz muita diferença. Mas é o que você fala, depois é mais do mesmo. É mais do mesmo, sobre a história lá do carro, né? Um carro de 40 mil e um carro de 100 mil, eles vão fazer o mesmo, né, o trajeto, eles te levam para qualquer lugar. Um pode ter mais conforto, mas é o mais do mesmo. Um dia, a Cris falou que da história, falou que tem história nenhuma. Um dia a gente estava indo para Belo Horizonte, até para o Legendário, depois a gente fala do Legendário. E aí, ia só eu e a Cris e as meninas. E aí, eu queria ir no meu carro, que era 7 lugares também, a Cris não queria ir no meu carro, porque o carro dela era melhor do que o meu, né? Lógico que ela não falou isso. Vamos com o carro bacana, vamos com o carro bacana da Cris. Começou a chover, o carro bacana da Cris soltou a barra lateral do carro, né? Aí nós paramos, compramos cola, compramos silicone, compramos silver tape. Colamos tudo. Colamos. E no final a gente foi chovendo com a mão para fora, segurando a barra. Pingando água, né, Alice? Não adianta, isso aí não tem... É o que eu comento sobre construção, né? Eu falo assim que glória a Deus, Deus deu a oportunidade de a gente morar num bairro legal, de construir umas casas boas e não sei o quê, mas falta água, igualzinho em maioria dos bairros da cidade. Aí um monte de gente fala comigo assim, mas como assim? Lá falta água? Eu falei, ixi, falta água. A minha casa tem goteira, a minha casa, que hoje em dia não tem. Então, tipo assim, gente, é mais do mesmo. O dinheiro, ele vem por meio do trabalho, né? E a gente acha a prosperidade que a vida do vem outro através da bênção. Não tem problema nenhum, né? Só a gente tem problema. E é isso que eu acabei de falar, né? O dinheiro, ele vem através do trabalho e a prosperidade, ela vem através da bênção. Na verdade, se você parar para pensar, quando você tem acesso, ele é muito mais importante do que o dinheiro, porque não adianta nada você estar lotado do dinheiro e não ter quem possa te ajudar naquele momento. Caminho, né? Porque você precisa, né? É igualzinho, você está precisando urgente de fazer uma cirurgia. Se você não tiver um contato com um médico, um colega médico, não sei o que possa te fazer acontecer ser mais rápido, você vai ter que ir lá para o pronto-socorro, acontecer isso, acontecer todo aquele trajeto. Agora, se você tem um acesso, é um facilitador. E, na verdade, o acesso não é fazer nada ilegal. Ilegal, isso. Né? Então, a gente pensa, dar um jeitinho, o acesso não é isso. Mas ter amigos que fazem as coisas pra gente porque gosta da gente, pelas amizades, pelos contatos. Exatamente. Né? Exatamente. Então, você não está tirando lugar da fila de ninguém. De ninguém. Mas ele está se disposto a sair de casa para ir te ajudar, né? O servir. É isso aí. E uma das coisas da prosperidade é isso, né? É a gente servir, é a gente ser generoso, dar mais do que receber. E o servir, muito isso, a gente transborda quando a gente está cheio. Né? Então, o servir. E aí, então, o dinheiro é prosperidade? Não é verdade, não é mentira. É só uma informação a mais, mas só o dinheiro não constrói a prosperidade. Esses dias eu vi uma comparação que Deus não faz a gente para ser represa. Então, para a gente receber e só acumulando. E aí, a gente é próximo quando a gente transborda, né? E aí eu não sei nem que dinheiro, esse mar, a Cris vai saber o mar de dinheiro aí, do Bill Gates. Bill Gates que cada vez ganha mais dinheiro, mas ele chega nisso, que ele chega a 70, que eu não sei que moeda, 70 milhões, 70 bilhões, o que é. Ele chegou a 70, ele distribui.
Ele ajuda uma obra de caridade e ele tem várias o dele já é obras de oceano, caridade. né? Oceano, mar é pouco. É diferente, né? E aí ele tem uma obra na África, né? Tem. E aí ele tem vários lugares e aí a margem dele é essa. É 70 Você já e aí viu isso? chegou. 70, aí e ele aí chegou ele... nessa margem, ele distribui. Então ele não passa disso. Porque é aquele negócio, né? O dinheiro, ele é facilitador. Ele facilita mesmo. Mas não adianta nada facilitador só para você e você ver o outro ali passando, né? Então, por isso que tem essa distribuição. E ele entendeu que a prosperidade é um meio de equilíbrio, né, Liz? Que não adianta nada ele ter esse oceano de dinheiro e ele não conseguir também passar e não conseguir interagir transbordar. ali. E aí, o problema não é o ter dinheiro. E às vezes, as pessoas, um versículo isolado, falam assim, não, a Bíblia fala que não é para ter dinheiro. Não, na verdade, é quem você está servindo, né? O problema não é ter dinheiro, é você servir o dinheiro ser o seu Deus. Então, aquela passagem do homem que chega para Jesus, né, falando o que eu tenho que fazer para andar com o Senhor. Aí ele fala, não, larga tudo e vem andar comigo. E ele decide não largar. Então, na verdade, que Jesus sabia o valor do dinheiro para aquele moço. Na verdade... É mais fácil um camelo passar pela agulha do que um homem rico, né? Então, na verdade, é isso. É esse homem rico, o dinheiro ser tudo na vida dele, né? É entender que realmente o dinheiro não é tudo na vida dele, que tem... É por isso que muito... Não, se dinheiro fosse, né, Lícia, que fosse resolver os problemas, a maioria das pessoas que são milionários, né, que tem dinheiro mesmo, não estaria passando por ansiedade, por depressão, por suicídio, por tudo isso, porque tem muita gente que tem condição. Foi aquela vez que a gente estava lá na Lagoinha aqui, conversando com o Léo, né, falando com ele sobre os jovens e tudo, e ele falou comigo, Cris, jovens, aonde ele tiver, eles são todos iguais. Jovens do mesmo aqui, jeito, né? Eu trabalho com filho de jogador da seleção, eu trabalho com filho de fulano, ele me citou vários filhos de pessoas que condições muito boas, e ele me contou o caso daquela semana mesmo, que os pais tiveram que tirar até as portas de casa, porque o menino estava se trancando do quarto e estava com o risco, pensamento né? suicídio. E então... Cris, e você vê, isso e a gente com os jovens que a gente trabalhava, com crianças com uma vulnerabilidade extrema, e com os mesmos conflitos de automutilação, né? E aí o jovem fez uma dinâmica, você lembra de pegando a mão, falou assim, ó, se você já pensou em se matar, aperta a mão do outro, se você já pensou em tirar sua vida, se matar, se mutilar, já pensou que já teve sintomas de depressão. E o que ele falava era exatamente o que a gente via com aqueles jovens ali, né? E você falou isso assim, tão milionário não teria problema. Na verdade, às vezes a construção daquela riqueza que até que levou ao problema no casamento, né? E acha, não, eu tenho tudo, eu posso tudo, eu tenho toda mulher, e tem achar que o dinheiro que leva todo vira o egoísta, acesso, né? Eu não preciso de ninguém, né? Eu arrumo outra mulher. A gente vê isso, Cris. A gente fala o tempo todo de casamento, porque a gente auxiliando nesse processo de restauração de casamento, ali dinheiro vai fazer a diferença? Pode fazer diferença quem tem uma dívida muito grande e eles começaram a discórdia. Mas está num momento de separação ali, que um não quer, um não vê a expectativa do outro mudar. Dinheiro resolve? Não resolve. É o que eu falo, o dinheiro, ele não é riqueza, né? Ele é uma ferramenta para construir ela. Mas a riqueza mesmo é você ter a sua família unida. Que aí você é próspero. Entendeu? É você ter uma vida espiritual, que é você conseguir o buraco, o vazio que você tem dentro de você, você falar assim, nossa, senti que eu tô cheia. É o contato espiritual, né? O vertical, que é a conversa que você tem. É você ter paz, é você não poder sair sem olhar para o lado, sem ter briga com ninguém, sem ter rixa com ninguém. É o conhecimento. É diferente, tranquilidade. É o conhecimento, né, Lícia? É você ter esse acesso, é você conseguir ter conhecimento, ter contato com as palavras, ter contato, sabedoria para falar, para agir, para acontecer, né? Aqui toda vez que você fala isso, eu lembro do seu primo, do Márcio, né, Cris? E ele falava isso. Às vezes a angústia de quem não tem dinheiro, às vezes, e eles acham que o dinheiro vai resolver, mas às vezes é mais tranquilo, ele vai ter motivação de trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar minha dívida, mas a angústia do rico
é muito pior, porque você fala assim, não, eu tenho tudo que eu quis conquistar, eu conquistei, e mesmo assim eu tenho um vazio. Aí que a gente entende que a gente tem um vazio do tamanho de Deus, né? É isso aqui, ó. Quem é próspero tem dinheiro, mas não necessariamente quem tem dinheiro tem prosperidade. É o que está lá no Provérbios 10, 22, né? Você tem ele aí? Que atrai a bênção de vida. A gente tem que atrair a bênção divina. Então, quem é próspero tem dinheiro, mas não necessariamente quem tem dinheiro tem a prosperidade. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituir. E o legal é que na Bíblia fala muitas vezes, se não me engano, eu acho que é a palavra que uma das que mais fala na Bíblia é sobre o dinheiro. O tempo inteiro. Então, Provérbios e Eclesiastes falam o tempo inteiro sobre o dinheiro e ele dá muito ensinamento. Por quê? Porque sabia que a maioria das pessoas iriam servir a esse outro rei, né? A esse outro Deus que é o dinheiro. Então, a partir do momento que você não sabe controlar, isso aí acaba sendo essa barreira mesmo, que você acha que a partir do momento que você tem dinheiro, você tem tudo, você pode passar em cima dos outros, você pode ser arrogante, você pode ser ignorante, você acha que você chegou numa fila, eu sou filho de tal, eu sou fulano de tal, eu sou doutor de não sei o quê, do que o outro. E isso aí é uma coisa muito complicada. Então é interessante, né, Alice, a gente entender isso aí. Eu vejo assim, o Henrique Alvarenga, psiquiatra, eu sou doido com ele, assim, pelos valores dele. E um dia a gente estava no restaurante e eu fui apresentar o Anderson para ele. Aí o Anderson me perguntou o que ele fazia. Mas assim, sei que o Henrique, ali, você gosta muito de você. Quem que você é? Eu falei assim, eu sou casado com a Esther, o pai do Leozinho e do Gustavo. Então, é isso que ele é. Não é que ele é psiquiatra, ele é professor da universidade. Mas são os valores dele, o que é importante para ele é isso, né? É isso então, eu acho interessante E é legal, né? Você vê que a pessoa, antes mesmo de falar o que ela se tornou... O que ela tem, o título dela, a importância dela. Que ela... E aí ele estava contando aí o Anderson falou assim, que legal, eu gostei do jeito que você fala que você é. Aí ele contando que ele dando aula para uma turma, e aí ele apresentando e ele falando isso. Aí um menino que o pai era médico falou assim, nossa, meu sonho é que o meu pai se apresentasse. Desse jeito. Então você vê, olha como coisa simples, que a gente quer o simples ali Então, aí você vê, é próspero, né, Alice, que conseguiu um equilíbrio na vida. Ele já tem a condição, já tem tudo e sabe a importância que é você voltar para um lar, né? Você voltar para uma casa, você ter ali aquelas pessoas, que não adianta nada, a maioria das pessoas já conquistou. E não tem para onde voltar, não tem onde pôr a cabeça no travesseiro, né? Tem tanta gente que fala assim, nossa, amo o meu trabalho, eu não tenho nem vontade de voltar, eu prefiro ficar aqui do que a minha casa. Tá tudo errado, você pode amar, e eu também amo o meu trabalho, mas o lugar que você tem que estar melhor é na sua casa. Na sua casa. Né? Você querer voltar para sua casa, para você ter paz ali. Né? Tem um salmo que eu gosto muito, de 62, a partir do 10, ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele, e o amor também. Tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz. A gente vê também, a gente fala assim, nossa, eu estou fazendo, não conseguindo. Então, às vezes, o tempo de Deus não é o tempo que Ele quer, é o tempo que a gente dá conta. Então, você fala assim, nossa, eu estou trabalhando, não ganhando dinheiro. Mas, às vezes, ele vê que a gente não tem emocional, não tem estrutura para ganhar dinheiro, né? E até a gente faz com o filho, né? Você vê, você pode dar mais para o filho, mas aquilo lá a gente sabe que o mais ali, o filho vai sair do caminho. Né? Não, e até isso, né, Liz? Talvez a pessoa ainda não está preparada para ter um financeiro, porque quanto mais ganha, mais gasta. Talvez Deus está querendo passar esse pedaço mesmo. Olha, agora você vai aprender a lidar com 1.000 para depois você lidar com 10.000, para depois você lidar com 100.000. Então não é isso. Mais tem, mais gasta, eu vi que riqueza é muito de uma coisa só. Então, por exemplo, a riqueza de dinheiro, tem muito do dinheiro ali. E prosperidade é ter mais do que o suficiente daquilo que você precisa. Por quê? E é o que você falou. Tem gente que é rico, mas já viu rico endividado? É porque quanto mais ele ganha, mais ele gasta. Né? Então você vê, ele fala assim, nossa, mas ele é rico. Mas, gente, o dinheiro tem fim. A gente acha que o dinheiro não tem fim. Né? Não, é o que eu falo. Outro dia a gente estava passando, e alguém falou comigo, isso foi até num shopping. Nossa, mas quem que vai comprar um colar desse valor? Que absurdo! E não sei o que. Gente, absurdo, porque você ganha tanto. Mas por fulano, igualzinho um jogador,
que ganha tanto, isso para ele é a mesma coisa que R$ 5 seu. O caro e o barato é o relativo. É, relativo, então não tem isso. É aquele negócio, o segredo da prosperidade não é trabalhar muito, é trabalhar certo. É a partir do momento que você tem esse contato vertical com Deus, conversa, sabe o que ele tem para você, trabalha corretamente, sem burlar regras, sem fazer coisas erradas, porque é uma das coisas que eu converso muito, sabe? Ninguém é feliz fazendo o outro infeliz. Não é. Então, é porque eu vou passar por cima do outro, eu vou trapacear no trabalho para ser... Não, assim você não chega à prosperidade. Não chega. E aí, não chega. E a gente vê sempre no Tiago Brunet, fala assim, a gente tem que ser intencional e não interesseiro. Eu já falei isso aqui, e o intencional, e isso a gente voltando do acesso, né, Cris? É saber onde a gente quer chegar, a gente sair de casa pelo nosso propósito. Não por proposta, né? Então, você saiu de casa e aí proposta, um amigo fala, não, vamos ali tem uma menina legal, ela tá afim de você, e você perdeu o foco do seu casamento por uma proposta que você recebeu. E aí, a partir do momento, eu esqueci até que eu estava do seu intencional, então, por exemplo, você está estudando, você está fazendo faculdade, você está fazendo direito, e você tem sonho de ser juiz. Então, você conhecer um juiz, até para você decidir se é isso mesmo que você quer, para você ver a vida dele, como que é o dia a dia. Então, ser intencional, esse acesso te leva à prosperidade. Até porque você fala assim, não, vou estudar para ser juiz, chega lá e fala, nossa, por que eu não passei um dia aqui no fórum, não era a vida que eu queria? Não, e a prosperidade é isso, né? Ela ajeita as coisas naturalmente. Então, a partir do momento que você está conhecendo... Acontece, acontece, é natural. É esse caminho com Deus, né, Lícia? Você começa a estudar, você começa a ver, e quando você começa a ouvir, quando você começa a ter esse contato, é natural. De repente, eu já vi a Adriana Santana falando algumas vezes, né, que ela já tinha de tudo, que ela tinha conquistado tudo, que ela já estava com o carro, não sei o que, com a casa, não sei o que, com o marido, com os filhos, nananana, e que ela sentiu uma coisa tão engraçada, e aí que numa virada de ano, eles estavam sozinhos, não tinha ninguém para passar, não tinha um contato, não tinha um colega, né, não tinha ninguém. Aí resolveram, que eu acho que alguém chamou para que eles iam para passar culto da virada, e ela resolveu ir. E quando ela foi tocada ali, e ela sentiu que o buraco que ela tinha era aquilo que ela precisava, que era Deus, que é onde ela pegou. Então você percebe, para a gente ser próspero, não tem a ver com o dinheiro. Você está falando e eu estou pensando, aquele testemunho que o Everton deu na célula essa semana, falando do amigo dele. Ele quis ir até para o Legendário, a gente fala do Legendário, por quê? Porque ele vê que ele tinha um amigo, como que era o amigo? Que o amigo fazia o bem, que o amigo, né? Tudo o amigo estava disposto a ajudar, a fazer, a servir. E aí ele via que esse amigo, ele falou, vou espelhar, vou ver o que esse amigo faz. E aí ele viu que a virada de chave do amigo foi o Legendários, né? E a gente vê o Legendários, veio da Guatemala, né? E aí, eu não sei quanto tempo que está no Brasil. Não, acho que tem 8 anos o ministério, né? Ao todo. Eu acho que tem 8 anos, é um ministério novo, que hoje já conta, se não me engano, com quase, eu acho que 45 mil ou 50 mil homens cadastrados no Legendários. Não todos que sobem a montanha vão continuar com uma vida, né, Alice? Porque realmente nós somos homens, somos falhos, mas a maioria que sobe são impactados. Então, esse impacto... E é um ministério que não é só dos homens, é um ministério que é da família. Né? E acontece muitas das vezes, igual aconteceu aqui com o nosso, né? Que nós estava marcado para agora, final de setembro, e aconteceu que eles precisaram mudar a data devido a planejamento mesmo. Eu não estou ligada, porque isso vem da Guatemala, né? E para o final de outubro. Então, você vê, não é nós que escolhemos coisas. Deus sabe de todas as coisas. Então, agora é o papel das mulheres, né, incentivar os seus maridos e continuar incentivando, ou das mães, das filhas, incentivar os seus homens a subir a montanha, ficar essas 72 horas quem e ter tiver esse interesse contato. pode entrar até em contato conosco. Não precisa ser de São João, até da região, porque vem gente de fora, vem gente de Belo Horizonte. Então, os homens vêm para ficar 72 horas na montanha, e ali é um processo de ressignificação, de identidade, resgate, do conceito que você tem de família, de o que você quer para sua vida. É o que eu falo o tempo todo, o que você é, o que você não é, o que você quer ser. Sim. Aqui, ó, isso que a gente fala é de homens, viu? Mas é o que a gente entende, porque a gente vê que eles voltam transformados. Só que a gente fala assim, não, ele vai, não adianta. É o transbordar. Então, eles vêm, eles transbordam, então a gente vê o impacto na família. É verdade. Então, e às vezes a gente quer aquele amigo que a gente quer que vá, e não vai, assim, e não consegue dar o passo, né?
porque é isso, né? A gente, o que a gente fala, a gente dá o passo e Deus coloca o chão. Você está disposto a mudar, né? E muitas das vezes, né, Alice, eu já vi muitas viradas de chave, até no próprio Legendários, que muitos homens lá não tem o que você é. Lá você é o homem, inclusive eles recebem uma numeração, né, que o nosso, dos meninos, né, o meu tá aqui, o do Alice tá ali, que é do Rodrigo, do Marcelo, e eles são tratados, né, por esse, pelo que eu entendo. Somos todos iguais. Somos mesmo, todos iguais. Lá não isso. tem quem quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem é médico, quem não é médico, quem tem a profissão não é. Lá é todo mundo igual, porque é uma montanha, a gente não sabe muito o que acontece, porque não é muito passado pra gente, mas entendemos que é um ministério de família, que a partir do momento que as esposas, os filhos não estiverem junto com os seus maridos, muitas das vezes vão ser frustrados, porque eles vêm transbordando e muitas das vezes a gente, sem entender, a gente quer parar aquilo no meio do caminho. Então, gente, realmente... mudar dói, né? Eu falo que o bom é inimigo do ótimo, né? Porque aí você cria uma zona de conforto ali. Né? E é isso aí. A gente entender que ser próspero é a ausência de necessidade. Então, você tem que estar buscando mesmo algo que, né, para nós, para mim, foi que me preenche, que foi Deus quem me preenche. E eu creio que isso vai ser para todo mundo. Né? O vazio que cada pessoa sente é o tamanho de Jesus que tem. Né? Olha, eu vejo isso com essas mudanças, né, Cris? A gente aprender a descansar no Senhor. Eu falo, fica arrepiada mesmo. Porque você vê, a gente preocupa e às vezes aquela ocupação não vai ocupar, não vai virar realidade. A gente cai antes, a gente cai antes do tiro, o tiro não vem e você está lá esborrachado. E aí quando as coisas acontecem, que você entende, que você fala por quê, você entende não para quê, e aí que você vê que Deus abre um caminho assim, que você não fala, gente, por que eu não decidi só confiar? Então, assim, a gente pensa aos nossos olhos, mas a grandeza de Deus é muito maior do que Ele pode e é engraçado, né, Alice? A gente falando sobre isso, a gente entende também, muitas das vezes, quando a gente não tem esse preenchimento do vazio, a gente entende como nós somos bem pequenos mesmo, porque qualquer coisa que sai do nosso plano, a gente se frustra. Então, tipo assim, a gente é controlador. A data não estava marcada para essa, mas agora mudou para essa, a gente se frustra. Eu tinha uma viagem para essa data marcada e agora não vai ter como mais. Nós percebemos agora essa semana, né, Alice? Nós mudamos. Nós mudamos nosso planejamento de setembro e outubro inteiro, né? A gente passou por um monte de coisa por conta de... Mas quando que a gente tem essa tranquilidade? Quando a gente sabe que a gente fez tudo que possível, tudo melhor. Porque também não adianta falar assim, não, Deus não quis assim, não, isso era a minha parte, porque o possível a gente que faz, né? Eu não fiz minha parte, eu quero falar, não, deu errado, porque Deus não quis assim, não. A gente fazendo, sabendo que fez o melhor. E não foi do jeito que a gente, é porque tinha um propósito naquilo. Então a gente começa a entender, tem um propósito naquilo, né? Então, por isso que eu falo assim, fazer, eu falo com minhas meninas sempre, fazer tudo como se dependesse da gente. E orar como se tudo dependesse de Deus. Então, a gente faz a nossa parte e Deus faz a dele. Né? É verdade. Então, a gente não pode trocar os papéis, inverter os papéis. A gente tem que ser constante, mesmo que nos dias bons e nos dias ruins vai acontecer, mas tem que ser constante. Você tem que fazer o seu melhor naquele dia. É o seu melhor? É o meu melhor. Ótimo. Ótimo mesmo. Então, eu estou com tranquilidade porque não dependeu de mim. Né? É isso mesmo. Jeremias 29:11 também fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E o Provérbios 3:9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Então, é o tempo todo isso, o prosperar vem, é o seu transbordar. E você vê isso, até da gente abençoar a vida dos outros, até financeiramente, como que você vê, e você vê isso. Esse recurso que você usou para ofertar para o outro não te faz falta. Eu ia comentar isso agora. Quando, antes, né, da gente entrar, de fazer do dízimo, a gente sempre ajudou muita gente, então, mas eu nunca tinha feito o dízimo mesmo, né, do 10%, não sei o que, que é o que a gente lê ali. E a partir do momento que a gente começou a colocar o dízimo,
eu fiquei sem entender. Eu falei, gente, engraçado, as contas batem, o dinheiro fica, acontece alguma coisa. É legal, né? Muito legal. É muito legal. O negócio é esse, é você dar o primeiro passo. É o desapego. O primeiro passo, nossa, eu vou dar isso daqui, como que... E depois você entende isso. Que aquilo lá não é seu, você está devolvendo, e aquilo ali é para fazer, para ajudar a vida do outro. É isso mesmo. E eu falo... E é interessante isso, que a Bíblia fala o que você faz com a mão esquerda para a direita no ficar sabendo, ou vice-versa. Eu falo esquerda porque eu sou canhota. E é isso, e às vezes ajudar e a pessoa não sabe que você ajudou, é muito legal, só porque ela não tem quem agradecer, então ela agradece a Deus. A Deus que fez alguém para ajudar. Lógico que eu faço, não tem certo, então você pode ajudar e pode saber, mas eu falo que eu gosto de fazer algumas coisas que a pessoa não sabe que eu ajudei por causa disso, porque ela vai agradecer a Deus e que chegou na hora que ela precisava. Né? Então, assim, é um assunto difícil, que quem está passando por dificuldade financeira, e às vezes está naquela escala de Maslow na base, fala assim, não, mas o dinheiro ia resolver todo o meu problema. Ele podia resolver a dívida, mas aí que a gente descobre que a gente tenta, eu vejo até o da bariátrica. Então, por que eu falo assim, é importante psicólogo, a gente acha que eu tenho um problema, eu sou obesa. Então, meu casamento tá ruim porque eu sou obesa, minha relação profissional tá ruim porque eu sou obesa. E aí depois a frustração, você deixa de ser obesa. Aí você vê que seu casamento estava ruim. E aí que tem a frustração e que às vezes as pessoas, antigamente as pessoas suicidavam quando não fazia acompanhamento, porque não sabia lidar, era tudo peso. Agora não é o peso, então agora eu tenho que mudar. É isso mesmo. Não é? Então a gente acha que tudo é isso. Então assim, a gente não tem que ir hipócrita de falar que o dinheiro é importante, a gente precisa pagar as contas. É lógico. Eu lembrei da Olivia. A Olivia falou com a Cris esses dias, assim, mãe, que depois que você leva para a escola, o que você fica fazendo? Você deita? Você fica a tarde inteira deitada, né? Mas é porque eu também queria ficar vendo os Pra que eu vou para a escola? Por que eu vou para a escola? Aí eu falei, os boletos pagam sozinho, né, Olivia? Então a gente acha isso, que sempre a vida do outro é mais fácil. Nossa, se eu tivesse dinheiro, você pode ter dinheiro, você pode trabalhar, você pode batalhar para isso. Pode. Mas isso não te garante a prosperidade, porque a prosperidade depende de bênção, e a bênção é divina. É isso, né? Então não tem isso. A riqueza não quer dizer que você é abençoado, porque a bênção só vem de Deus. Né? Exato. Então, quando você trabalhou e conseguiu riqueza, mas não quebrando princípios e seguindo o que fala ali na palavra, você vai ser abençoado, você vai ter a bênção divina e você vai ser próspero. Você vai usar o seu dinheiro para o bem. E você vai transbordar. Então, eu acho que, em resumo, o que eu penso de prosperidade é isso, né, Cris? E eu vejo isso muito do Mar Morto. Eu penso sempre do Mar Morto. Então, que na verdade era um lago e ele recebia água e não transbordava. Então, ele foi morrendo. Lógico, tem outras coisas que não ter vida por alto índice de sal, que é um dos pontos mais profundos, mas assim, para mim vem muito marcante morrer, por quê? Porque era igual a represa. Então, ele só vai represando. Por quê? O ter muito dinheiro, a gente acha que a vida do rico é fácil. Então, é o medo de ser sequestrado, é achar que as pessoas estão aproximando da gente só por causa do dinheiro, né? Então, não é porque a gente pelo que a gente tem. Esse dia me doeu tanto quando um paciente me falou, as pessoas me veem como CNPJ. Então, eu falo, fico com vontade de chorar, de ver assim, não, então olha essa pessoa. Então, ela acha que as pessoas não podem ser, que tristeza, de ser amiga pelo que pelo que ela representa. Então, é só pelo que ela tem. Então, é só ela achar que está sempre rodeada. E provavelmente deve estar por pessoas que têm interesse nela, né? Então, é isso aí. Quem tem Deus é quando você prospera, né? E como que é? Quem tem Deus, quando prospera, não acumula, transborda. Então, a prosperidade é a ausência de necessidade. E mesmo porque você fica angustiado, você está bem e vendo o outro ruim, você não poder ajudar. É isso aí. Né? Então, fica com Deus e até a próxima semana. Fica com Deus. Sim.